Olá, pessoal! Eu sou Williane Jennifer, do segundo período de Direito da FACAP, e o artigo que escolhi para essa atividade foi Poder Punitivo e Feminismo, percursos da criminologia feminista no Brasil. Eu escolhi porque já tinha algum conhecimento sobre movimentos sociais, movimento feminista, e o que me chamou a atenção foi justamente a relação da criminologia e o feminismo. Espero demonstrar essa relação de maneira clara e objetiva para que todos possam entender. O artigo é da revista Direito e Praxis, do Rio de Janeiro, a autora Fernanda Martins e Ruth Maria. Vou deixar esse artigo na descrição. Feminismo. Feminismo, ele é um movimento social, político, ideológico, filosófico que tem como objetivo comum o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos das mulheres na sociedade. História do pensamento criminológico. Antes de iniciar acompanhar toda essa evolução desse pensamento criminológico feminista, ponto inicial é a história do pensamento criminológico. Ele perpassa desde a construção do poder punitivo medieval, aos elementos de constituição do Estado moderno, as teorias clássicas de formulação do direito penal como estratégia de controle social nas sociedades civilizadas. O que eu quero dizer? Na sociedade, dando um exemplo, a sociedade medieval, o controle social ele era de duas formas, através do suplício, das ordalhas. Suplício era o julgamento do acusado e esse era posto sobre tortura. A tortura poderia perdurar por dias. E as ordalhas eram jogos de prova em que a pessoa que estivesse submetida a esses jogos, ela teria que provar a sua inocência. Um exemplo é quando a mulher ela era acusada de adultério, ela tinha que experimentar uma bebida extremamente ácida e ela não poderia demonstrar nenhuma alteração física, o que era impossível. Mas, se ela demonstrasse essa alteração, ela seria imediatamente culpada. Todas essas concepções, explicações sobrenaturais sobre o mal e o crime, castigo divino, demonismo, todas essas concepções sendo sobre o direito penal e o controle social. Criminologia crítica foi um conceito que eu achei no artigo e que me perguntei sobre qual seria o significado. Então, vou explicar para vocês agora. A criminologia crítica, ou ainda radical, de reação social, libertação, ou ainda marxista, diz que a criminalidade não será equacionada enquanto não houver alterações na sociedade capitalista. Ou seja, a criminalidade, a gênese da criminalidade no sistema capitalista é justamente a concorrência que temos entre os indivíduos, entre tudo. Isso vai gerar a criminalidade. Enquanto não houver alterações, oportunidades iguais, a criminalidade vai continuar em alta. Existem 3 denúncias realizadas pela criminologia crítica. A primeira é da exploração capitalista do sistema de produção e aprisionamento. A segunda, relação social dos processos de criminalidade e vitimização. A terceira, análise para a compreensão dos processos de controle social, criminalização
e encarceramento. Não vou me aprofundar muito nisso, porque não acho que seja de grande importância para o que vamos ver à frente. Movimentos da contracultura, de 1960 a 1970. Essa data é o auge desses movimentos. Os movimentos de contracultura, eles criticavam os padrões e os comportamentos da cultura dominante. Era um movimento de rebeldia e insatisfação, porém essa rebeldia ela não significa uma radicalização, já que era um movimento pacífico. Foi extremamente influente nos Estados Unidos e na Europa. Nesse período, surgiu uma obra chamada A Mística Feminina de Betty Friedan, que influenciou, causando uma segunda onda feminista. Essa obra ela falava da mulher sair de casa em busca de uma realização pessoal, no trabalho, intelectual, não só realização do casamento, do filho, do marido e isso aí. É importante ressaltar que a mulher nessa época ela era dona de casa em tempo integral, já que essa sociedade era industrial. Então a mulher, o papel que ela exercia era ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar da administração da casa e do marido. Então, com essa onda de manifestação, aí há uma mudança nesse comportamento. As mulheres elas vão começar a questionar, a se indignar com o comportamento da cultura dominante. Coloquei uma frase do livro, que se eu puder também vou deixar o link. Quem sabe o que as mulheres podem tornar-se quando finalmente ficarem livres de si mesmas. O inimigo das mulheres é a sua dedicação. Betty Friedan, A Mística Feminina. Criminologia feminista e redemocratização. Aqui nós já temos o contexto na sociedade brasileira. A redemocratização é a restauração da democracia do Estado de Direito em estados que passaram por governos autoritários e ou ditaduras. A participação constituinte das mulheres em 1988 foi de extrema importância. As mulheres, movimento feminista, as demandas que elas buscavam era a criminalização e a exigência de uma atenção específica e políticas públicas de proteção. Com essa manifestação, a produção legislativa ela consolida a erradicação da violência sexual e doméstica contra as mulheres. O pessoal é político. Essa frase foi a que eu achei mais importante nesse contexto. Antes da redemocratização, dessas manifestações, quando acontecia a violência, a mulher era vítima de violência, digamos, pelo marido, no seu âmbito familiar. Existia aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Com essa redemocratização, com as mulheres buscando essa proteção, com
a produção legislativa, o Estado entende que a violência doméstica e sexual é um problema social e de ordem pública, portanto, passa a garantir proteção a essas mulheres. Com essas manifestações, com essa produção legislativa, nós temos a Lei 9.099 de 1995, que é a Lei de Criação de Juizados Especiais, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, que dá uma especial atenção da criminologia. E temos também a Lei do Feminicídio, a Lei 13.104 de 2015. Tudo isso constituindo desde a contracultura, desde essa insatisfação com a cultura dominante, essa mudança de pensamento. Autores que introduziram os debates feministas no campo criminológico. Durante todo o artigo são citados vários autores, mas esses foi o que identifiquei que realmente introduziram os debates os debates feministas no campo criminológico brasileiro. Alessandro Barata, Vera Regina Pereira de Andrade e Maria Lúcia Caram. É importante ressaltar que eles não propõem de forma declarada realizar ou construir uma criminologia feminista, mas eles foram de grande importância. Alessandro Barata. Dupla função dos direitos humanos. Essa dupla função dos direitos humanos vai ser a de contenção da violência punitiva e intervenção penal, estabelecendo limites. Uma obra que posso citar também é o livro-reportagem de Nana Queiroz, Presos que Menstruam, que retrata o descaso e a descaso e a falta de asseguração dos direitos humanos das mulheres perante a ser uma população carcerária. Nesse livro, ela retrata que as mulheres carcerárias não têm direito a absorvente íntimo, não têm direito a pré-natal. Na verdade, elas têm direito, corrigindo, têm direito, mas não é assegurado concretamente, o que é uma grave violação dos direitos humanos. Então, para Alessandro, os direitos humanos, eles têm essa contenção da violência punitiva. Maria Lúcia. Maria Lúcia, ela tem uma obra chamada, que é citada também no artigo, Esquerda Punitiva, onde ela critica os movimentos de esquerda que tem como posso dizer, que para eles o poder punitivo é protetor de direitos. A ordem é cultivadora para ela da lógica antidemocrática, da repressão e do castigo. Para ela e para Vera de Andrade, a autora que vai vir depois, a programação do sistema penal se constitui na enganosa, dolorosa e danosa intervenção, silenciar vítimas, capturar conflitos, reforçar planos de violência
e selecionar de maneira desigual e autoritária quem figura como autor e vítima, gerando assim uma ineficácia do poder punitivo. Vera de Andrade. Para Vera de Andrade, existe ineficácia e riscos da luta feminina. A incapacidade preventiva e resolutória do sistema penal e revitimização, que as mulheres vão para a rua buscar os direitos, mas ainda o sistema penal não consegue trazer uma solução. Além disso, elas são revitimizadas várias vezes no depor e em julgamentos. Evolução da criminologia feminista. Essa evolução acontece com uma obra chamada Criminologia e Feminismo, com os autores Alessandro Barata, Vera Lúcia de Andrade, Lênio Streck, jurista brasileiro, dentre outros autores. O objetivo dessa obra era uma discussão sobre o processo de reforma do Código Penal brasileiro. Mas essa discussão ela vai ser tão impactante que vai influenciar na criação, uso e competência da Lei dos Juizados Criminais e Especiais. Como proposta na atividade, que tínhamos que relacionar com teoria geral do direito, relacionei com 3 teorias o artigo que irei apresentar, e a primeira delas é Criminologia Feminista e a norma de Hans Kelsen. Teoria da norma pura. Essa frase eu tirei do próprio artigo, em que a autora diz: as primeiras contaminações entre esses dois sentidos políticos, feminismo e criminologia. Vamos lembrar de Hans Kelsen, a teoria da norma pura. Hans Kelsen propõe com a teoria da norma pura que o direito é a norma, que essa deve ser livre de qualquer outra concepção política, moral, filosofia, sociologia. Essas concepções, elas deturpam o direito, deturpam a norma. Digamos que temos uma norma A e uma norma B. Se eu interpreto a lei como ela é, eu estou interpretando corretamente a norma. Já se eu interpreto com alguma concepção sociológica, por exemplo, eu estou deturpando o direito. Já estou mudando a norma em si. E a teoria da norma pura, de Hans Kelsen, ele diz que o direito é a norma. Que essa norma ela deve ser livre de sociologia, filosofia e outros conceitos. Essas contaminações que é citada aqui influencia na lei penal, como nós já vimos, com todas aquelas obras, as discussões dos autores, tudo isso vai influenciar na lei penal, na criação dos juizados e assim por diante. Tridimensionalismo de Miguel Reale. Tridimensionalismo de Miguel Reale é o fato mais o valor que é igual à norma.
temos 3 fatos: a Contra-Reforma, a redemocratização, o movimento feminista. Com todos esses acontecimentos e todos esses anos que se passaram, a sociedade ela percebeu essa mudança de pensamento. Ela foi mudando o seu pensamento e adquiriu uma valoração a esses fatos. O que foi a Contra-Reforma? A insatisfação com a cultura dominante. Então, esses fatos, esse valor que a sociedade passa a adquirir, gera a norma. A norma que nós já vimos, as normas, todas elas em geral. O imperativo categórico de Kant. Essa eu relacionei com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Constituição, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, idioma e reticências. O mais importante é que o imperativo categórico ele é caracterizado por leis universais de exigência absoluta e incondicional, que não pode ser desobedecida. A Declaração dos Direitos Humanos é uma lei universal, é uma exigência absoluta e incondicional, que não pode ser desobedecida, é um fim em si mesmo. Em 1979, tivemos a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. Ou seja, todos aqueles movimentos influenciaram nesse tratado, que por si também influenciaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante que essa declaração ela foi posta após os horrores do Holocausto. Então, a partir dessa declaração, admite-se um caráter universal dos direitos humanos, uma exigência, um fim em si mesmo, que nada pode mudar de forma nenhuma. Espero que tenha sido um vídeo proveitoso, que eu tenha explanado o artigo com vocês de forma clara e objetiva, que todos tenham entendido. Obrigada pela atenção e é isso.